Que tipo de conteúdo você pode publicar nas suas redes sociais para ter mais clientes de terapia? O que fazer, como fazer, qual é a minha rotina de postagem de conteúdo, o que que eu faço que funciona, o que que atrai a atenção e até desperta o interesse dos meus seguidores em se tornarem meus clientes nas terapias. É sobre isso que a gente vai falar. E aí eu vou te trazer aqui uma ideia do tipo de conteúdo que faz com que as pessoas realmente queiram dar o próximo passo com o terapeuta, né? Quando eu estava pensando nesse material de hoje, eu fiquei refletindo, puxa, se eu começasse agora a fazer as minhas publicações, a entrar na internet, tendo ou não experiência como terapeuta, porque eu acho que isso também não é uma premissa, né? Ah, eu tô começando agora como terapeuta, como é que eu vou publicar na internet? Assim como uma pessoa que já começou. Não muda muito, porque na internet as pessoas ainda não te conhecem. Então, para elas, tanto faz se você tem experiência ou não. Você tem formas de mostrar ou de falar mais sobre a sua autoridade em relação a esse tema das terapias integrativas, e é o que a gente vai conversar hoje. Então, se você é iniciante nas terapias e quer começar a divulgar seu trabalho na rede social, você pode, não tem problema nenhum. Você não precisa ser altamente experiente nas terapias para começar a divulgar em rede social. Da mesma forma, você que é experiente, ainda não está forte na internet, está deixando dinheiro na mesa, está perdendo cliente e está deixando de impactar vidas, né? E aí eu fiquei pensando, puxa, se eu começasse a fazer a minha divulgação agora, por onde eu começaria? O que eu faria? Então eu elaborei aqui um conteúdo muito bacana que eu gostaria de ter tido acesso se eu tivesse no lugar das pessoas que ainda não estão atuando fortemente nas redes sociais. Hoje o nosso foco é falar de Instagram, porque eu acredito que essa rede social é a mais fácil de desenvolver e de ter um resultado, né? Rede social é algo que você precisa ter em mente, que é um trabalho contínuo, que exige consistência e que ele vai te dar algum retorno no médio e no longo prazo, tá? Não é algo que você vai publicar hoje e vai chover cliente amanhã. Então eu já preciso deixar isso bem claro, porque senão você coloca a sua expectativa lá em cima e aí você vai acreditar que fazer um post por mês vai te trazer um monte de clientes. Não vai, tá? É preciso que você tenha noção de que é importante consistência, comprometimento e que você faça a sua parte no processo, ou seja, esteja em movimento, né? E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre frequência, regularidade, como fazer, rotina. Vou falar sobre a minha rotina, como eu faço, o que eu faço e vou dar todas as orientações daquilo que funciona para mim, tá? Inclusive eu vou mostrar na minha tela aqui depois a minha rede social, o que a gente tem testado, o que funciona, o que não funciona, né? Para você ter uma noção. Depois a gente vai olhar juntos aqui como criar no Canva uma ideia de post para você fazer um carrossel, né? Além dos vídeos. É importante você fazer vídeos, sim. As pessoas precisam te ver na rede social. Para eu gerar conexão com as pessoas, eu preciso aparecer. Se você só coloca imagem, ou só faz carrossel, ou não grava vídeos e posta no seu perfil, você não vai conseguir aproximar das pessoas. Você vai acabar se afastando delas, ou elas vão se afastar de você porque não te conhecem. Perceba que as pessoas na internet nem fazem ideia que você existe. E além de você, tem outros terapeutas também produzindo conteúdo. Então, o que é que vai fazer a pessoa parar para me ouvir? E mais ainda, o que é que vai fazer a pessoa engajar naquilo que eu postei e tomar a decisão de agendar uma consulta comigo? Tá entendendo que não é simples, é um pouco complexo, mas tem formas, tem ferramentas que você pode usar, né, técnicas que eu vou te ensinar aqui, que fazem com que você tenha muito mais chances de atrair a atenção das pessoas e, consequentemente, despertar o interesse delas de fazer uma sessão de terapia com você. Eu imagino que a gente vai fazer esse encontro hoje aqui, a gente vai conectar algumas coisas aqui juntos e provavelmente eu vou ter que dar uma continuidade depois, tá? Então, se inscreve no canal, fica ligadinho comigo, me segue nas redes sociais, aqui no Instagram, para você não perder os próximos conteúdos, tá? Porque para falar sobre esse assunto, eu não quero fazer algo muito extenso, porque senão você não vai ficar aqui comigo muito tempo. Mas também é preciso que a gente vá por partes, né? Para você se familiarizar com algumas coisas, depois se familiarizar com outras e conseguir colocar em prática. Porque de nada adianta eu estar aqui
colocando todo o meu ouro para você, ensinando aqui os meus segredos de rede social, de retornos que a gente tem em relação a isso, e você não fazer nada com esse material, né? Aí eu não estou cumprindo com o meu propósito aqui, que é poder contribuir com a sua caminhada como profissional das terapias. Eu já atuo nessa área das terapias integrativas há 20 anos. Talvez alguns que estão me assistindo já me conhecem, já conhecem muito bem a minha história, mas eu preciso falar resumidamente quem é Kátia Bazan para quem ainda não me conhece, né? E se você caiu aqui por acaso, ou alguém te indicou e você ainda não viu os meus conteúdos, eu já atuo nessa área desde 2005, há 20 anos. Já trabalho como terapeuta, já atendo pessoas, já estou nesse mundo do desenvolvimento pessoal até antes disso. Mas vamos considerar que eu estou fortemente nessa área desde 2005. 2006 eu fiz minha transição de carreira, saí da profissão de professora de educação infantil, pedagoga, para me tornar terapeuta integrativa em tempo integral, atuar nessa área que ganhou meu coração e que eu me senti muito feliz, muito grata, muito realizada a partir do momento que eu tomei a decisão de ser terapeuta e de poder contribuir com aquilo que já transbordava dentro de mim, com tudo que já tinha se transformado na minha vida e que eu sentia que eu podia contribuir com pessoas que também estavam passando por dificuldades, por situações difíceis, né? E que eu tinha, sim, algo para entregar para essas pessoas. 2005, eu atendi minha primeira cliente de terapia, não foi de maneira informal, não foi gratuito, muito pelo contrário. A minha primeira cliente, a primeira pessoa que eu atendi, eu já me estruturei para atender de maneira profissional, eu cobrei pelo atendimento, e a partir dela eu recebi indicação para mais pessoas, e assim eu fui fluindo, né? E aí dali para frente eu não parei mais. Então, de 2005 para cá eu atuo com as terapias, e de 2014 para cá eu já estou fortemente na internet, né? São milhares de alunos, sei lá, a gente já tem, se for contabilizar desde o início, entre mentorias, alunos e pessoas que eu já contribuí, com certeza passa de 4, 5 mil pessoas, né? Eu não tenho esse dado completo, porque no início a gente usava uma plataforma que não existe mais, aí depois a gente migrou para Hotmart, e aí eu não tenho 100% de certeza. Mas se for contar só desse período dos últimos 10 anos aí, atuando na internet, com certeza passa de 4, 5 mil alunos aí. Já temos aí mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Enfim, é um trabalho sólido. E o que é interessante é que dentro desse período eu nunca me desconectei do que eu faço. Há mais de 10 anos que eu guio terapeutas, que eu oriento pessoas que querem ser terapeutas a atuarem e construírem suas carreiras nessa área. Só que, paralelo a isso, eu continuei fazendo mentorias, atendendo no individual, orientando pessoas com as terapias integrativas. E isso eu acho que é muito relevante de comentar, porque às vezes você está procurando por uma ajuda de marketing, uma ajuda para divulgar seu trabalho, para fazer outras coisas com pessoas que não são terapeutas. E às vezes essas pessoas não vão entender na minúcia o que é essencial. Então, fique presente para isso. Não é que essas pessoas não vão saber ajudar, mas elas não conhecem o nosso universo. A gente precisa ter um balanço, né? Ter um equilíbrio entre uma comunicação persuasiva, sim, porque não dá para fazer de conta que eu vou publicar qualquer coisa e as pessoas vão se sentir atraídas por isso, mas eu também não posso ser muito agressivo na minha comunicação, porque eu sou um terapeuta, eu estou atuando com uma parte muito frágil das pessoas. É preciso esse tom, né, que não vai muito pro lado agressivo, mas que precisa ser persuasivo, porque senão você vai ser engolido por muitos outros profissionais que têm uma comunicação mais persuasiva que você. É preciso ter esse tom e ter esse jeito, né, que é o seu jeito, o melhor jeito de se comunicar e de se conectar com as pessoas. E como eu disse antes, eu estava refletindo por onde eu começaria. Tendo ou não experiência com rede social, tendo ou não muita experiência como terapeuta, como eu faria, né? Antes de mais nada, antes de começar mesmo a falar sobre isso, coloca nos comentários para mim se você já faz alguma divulgação no Instagram e se tem funcionado. Só coloca faço divulgação, ou sim, divulgo, né? Não, não divulgo. Tá tudo bem se você não divulga nada, tá? Ninguém tá aqui para te julgar. A gente só quer saber sobre o seu momento. Eu quero só poder te conhecer um pouquinho melhor para entender também quais são as suas principais dificuldades. Então, só coloca para mim nos comentários, sim, divulgo, não, não divulgo, tá? Só isso. Não precisa comentar mais do que isso.
Quiser falar mais sobre o seu momento, pode também. Mas para facilitar a sua vida, só coloca aqui para mim se sim ou se não, tá? Para eu saber se você divulga, se você não divulga, se você faz algum movimento em rede social ou não. Ah, Kátia, eu não divulgo no Instagram, eu divulgo no TikTok. Tudo bem, então coloca sim, divulgo, porque você usa rede social. Não é o Instagram, mas você usa, tá? Então só comenta comigo se sim ou se não. Combinado? Ok, por onde começar na rede social, né? Vamos falar mais do Instagram para facilitar para vocês e porque eu acredito que o Instagram a gente consegue fazer sem ter tanto trabalho no início, tá? Talvez para quem está começando, vai achar que tem vários detalhezinhos para se preocupar, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é uma rede social mais fácil de ingressar, tá? Então é importante que você olhe para algumas coisas que eu vou deixar aqui como sugestão e que a gente entenda que uma das coisas essenciais para uma pessoa que chegou no seu perfil é ter clareza de quem você é. E aqui tá um ponto que muitos falham, tá? Eu acho que quase 95, 96% dos terapeutas acabam tendo dificuldade em relação a isso. Eles não conseguem se posicionar de uma maneira clara, precisa sobre o trabalho deles. E aí a pessoa que chegou ali, que não te conhece, que nunca te viu na vida, não entende o que você faz e vai embora. Entende? Então, é importante que antes de você começar a fazer postagens, você tenha clareza de quem é você como terapeuta. Qual transformação você oferece? Kátia, eu não sou terapeuta ainda. Tudo bem. Por quais transformações você já passou? Como que a terapia integrativa te ajudou? Quais foram as principais melhoras que você teve como terapeuta? Dá um pausa agora, se for possível, ou anota para você olhar para isso depois, tá? Só anota isso e volta para cá, porque se você ficar anotando um monte de coisa e me ouvindo ao mesmo tempo, você vai perder muito a linha de raciocínio que nós estamos falando. Não se preocupa em anotar muita coisa agora, só alguns toques que eu vou te dando para você anotar e não perder o fio da meada, porque a gente vai deixar o vídeo salvo aqui, você vai poder voltar, assistir de novo, tá? Então não se preocupe muito. Mas é importante você ter essa clareza para você, para que você consiga comunicar isso para as pessoas no seu perfil. Ou seja, qual a principal transformação que você viveu? E se você é um terapeuta experiente, que transformação seu trabalho já trouxe para os seus clientes? Qual é a principal transformação que as pessoas já tiveram com o seu trabalho? Ok? A partir disso, você pode refletir sobre dores que os seus clientes carregam e por que eles te procuram, para quem já tem experiência, né? Quais resultados essas pessoas já alcançaram depois das suas sessões? Isso para quem já tem experiência, tá? Kátia, não tem experiência como terapeuta, então pense em você quando buscou as terapias. Qual era a sua principal dor e quais foram os principais resultados? Então, para te ajudar a lapidar essa transformação, para você ter clareza de quem você é como terapeuta, pense sobre as principais dores que você já ajudou a resolver na vida dos seus clientes ou que você, como pessoa, resolveu na sua vida. E quais resultados seus clientes tiveram ou você teve. Porque quem não atende pode olhar para si, ou quem está iniciando pode olhar para suas transformações. Quem já atende e tem experiência pode olhar para as transformações principais, tá? Eu sei que são muitas, porque terapeuta atende vários casos, várias situações, mas pense naquela que é mais comum. Para que isso, Kátia? Para você ter clareza no seu posicionamento. Se eu não sei quem você é, nem o que você ajuda a transformar na minha vida, eu não vou me conectar com você. Não adianta. E talvez algumas pessoas também não vão se conectar com a sua mensagem, porque a transformação que você propõe não é a que eu busco, e tá tudo bem, você não vai conseguir atender 7 bilhões de pessoas do planeta Terra. 8 bilhões agora, eu acho, né? Que nós já estamos. Porque assim, hoje eu tenho noção, tenho clareza de que nós temos um potencial gigante. Nosso trabalho não tem contraindicação. Nós temos 8 bilhões de clientes potenciais no mundo para atender e para ajudar. Mas a gente nunca daria conta, mesmo vivendo muitas vidas aqui, para quem acredita, ou enfim, né? Pensando na sua vida hoje, você nunca atenderia 1 milhão de pessoas, eu acho. Não sei se isso é possível, eu acho que não.
Então, assim, nós temos muito cliente potencial. Quando as pessoas vêm, né, principalmente o terapeuta, ah, mas eu tenho escassez de cliente, né? Eu não sei se eu consigo atender muitas pessoas, porque na minha cidade, porque isso, porque aquilo. Gente, isso é desculpa, tá? Porque hoje com a internet, a gente pode atender pessoas do mundo inteiro. Eu tenho clientes em Londres, eu tenho clientes na Itália, eu tenho clientes na França, eu tenho clientes em Portugal. A gente tem muitos portugueses que são clientes nossos, tanto alunos quanto clientes de terapia. Ou seja, não existe mais barreira. Então, essa história de que, ah, mas aqui na minha cidade, então vai para online. Se na sua cidade não está acontecendo, não está fluindo, vai para online. Começa a ir com força para online que você vai ter cliente. Entende que tem muita possibilidade, tem muito potencial para gente? Porque o nosso trabalho pode ajudar as pessoas do mundo todo. Inclusive, criança pode consultar conosco, idoso pode consultar conosco. Não existe restrição. Só existe falta de conexão. Às vezes a pessoa não se conectou com a gente e tá tudo bem, porque a gente não vai ter afinidade com todo mundo. Nem todo mundo gosta da Kátia Bazan e tá tudo bem. Nem todo mundo se conecta com a minha mensagem e tá tudo bem, porque eu não sou capaz de atender todo mundo. Eu não consigo atender 8 bilhões de pessoas. Mas eu tenho aquela parcela de pessoas, aquelas milhares de pessoas que se conectam comigo. Porque sim, daqui a pouco você tem 1.000 seguidores, 2.000, 3.000, 10.000, quando você tem consistência na internet. E aí você vai ter milhares de pessoas que podem se tornar seus potenciais clientes. Basta que você siga as dicas que eu vou te dar aqui hoje, tá? Lembre-se sempre que a sua vitrine hoje, o seu principal cartão de visitas hoje é a sua rede social, aquela que você está botando energia e está botando foco. E se for um Instagram, lembre-se que o seu Instagram se torna a sua vitrine digital, se torna o lugar onde as pessoas vão te encontrar. Ou por indicação, ou porque elas viram um post seu. E uma coisa muito importante que você não pode se esquecer, tá? Às vezes, alguém indica o seu trabalho. Primeira coisa que essa pessoa vai fazer é ir lá na sua rede social ver o que você faz. Então, cuide da sua rede social, do seu Instagram, com muito carinho. E lembre-se que as pessoas vão chegar ali para conhecer um pouquinho de você antes de falar com você. Saindo um pouco da realidade do terapeuta, eu tenho um supermercado aqui em Gramado, junto com meu marido, que nós somos proprietários, né? Sou sócia dele. E eu ajudo ele na parte de gestão de pessoas na empresa. Então, sou eu que geralmente marco entrevista, faço entrevista com as pessoas, faço análise de perfil antes das contratações. E toda vez que eu pego os nomes das pessoas, eu procuro dar uma olhada na rede social para ver se a pessoa está conectada com a proposta da minha empresa. Porque eu não posso contratar uma pessoa que não tem nada a ver com a proposta da empresa. E a gente já deixou de contratar por conta da rede social. O currículo era ótimo, mas a rede social não era. Porque ali a pessoa mostrou a verdade dela. E as pessoas também vão tentar procurar referências suas antes de agendar uma sessão. Por isso é importante você, primeiro, ter clareza de quem você é, do seu posicionamento, ter uma foto de perfil clara, acolhedora, mostrando você. Nada de logos, nada de botar coisas que não tenham nada a ver com você. Ah, botar seus filhos na rede social, botar você e seu marido na fotinho do perfil, aquela redondinha que tem em cima, depois eu mostro onde é que fica isso. É importante que só você apareça e que a sua foto mostre um pouquinho você e que seja uma foto que pegue daqui para cima, que eu consiga enxergar seu rosto, que eu consiga enxergar você. Não é uma foto de corpo inteira que eu nunca vou conseguir ver direito quem você é. É preciso ter coerência. Eu tô falando algo bem óbvio para alguns aqui, porque para outros talvez não seja tão óbvio, tá, gente? E esses detalhes, eles são detalhes importantíssimos. Por quê? As pessoas não compram terapia, elas compram o terapeuta. Elas precisam ver quem é o terapeuta para se conectar com esse terapeuta, né? E aí ter a confiança, a credibilidade suficiente para marcar um atendimento. Outra coisa, a bio, que é aquela partezinha escrita que tem do lado da foto, precisa estar clara também. Ela tem que ter clareza e tem que ser curta, porque a gente não tem muito espaço para escrever. Depois eu mostro direitinho onde é que fica cada uma dessas partezinhas ali no perfil do Instagram, mostrando o meu, tá? Aí eu compartilho minha tela e mostro. Mas a sua bio, ela tem que ter clareza também, tem que ter uma chamada para ação, ela tem que gerar engajamento, a pessoa precisa ter noção do que você faz em poucas palavras. É um desafio mesmo, eu sei, tá? Mas a gente precisa ter essa conexão. E a bio, gente, não é um lugar estático, tá? Você pode mudar toda semana. Inclusive, eu recomendo que faça isso.
De acordo com o conteúdo que você planejou postar, você muda a sua bio. Não precisa fazer estático, sempre igual. A gente faz isso o tempo todo, eu tô sempre mudando a minha bio. De acordo com a oferta da semana, de acordo com o conteúdo da semana, a gente adapta a bio para aquilo que eu quero que o meu futuro cliente veja ou que os meus seguidores vejam, tá? Abaixo da bio, você vai ver que tem os destaques, que são aquelas partezinhas, né, aqueles círculozinhos menores ali. É importantíssimo que você organize um quem eu sou nos seus destaques, um como funciona, que seria a parte da terapia, do seu trabalho, e depoimentos quando você tiver. Se não, um quem eu sou e como funciona, que seria um como funciona o meu trabalho, só que não vai caber tudo isso ali. Depois eu mostro cada uma dessas partes, mas isso aqui é bem importante, tá? Lembre-se, seu Instagram se torna sua vitrine digital, seu cartão de visitas mais importante. Ele precisa estar alinhado, senão a pessoa vai embora, né? Antes de a gente entrar lá no meu perfil e eu mostrar para vocês todas essas partes, né? O que que eu faço para produzir conteúdo? Primeiro, pesquisa. A pesquisa vem dos meus clientes que chegam, né? Dos nossos alunos, que frequentemente a gente faz pesquisa com eles, ou eu interrogo eles nas aulas, ou durante a sessão de terapia eu vou anotando pontos essenciais que meu cliente fala. Ou se você não atende ainda, você pode ir para o YouTube, você pode ir para alguns blogs, ler comentários das pessoas acerca de alguns assuntos, e eu já vou mostrar também como que faz isso na tela, tá? Mas é importante ficar muito presente e fazer anotações, seja num bloco de notas, num arquivo, num doc, ou seja à mão mesmo. Eu gosto de ter sempre na mão um papel, um post-it, alguma coisa para anotar esses insights, tá? E a partir disso é que eu vou pensar nos assuntos que eu vou publicar. Porque eu não posso tirar os assuntos da minha cabeça simplesmente. Eu tenho que conectar com a realidade das pessoas. E a realidade das pessoas está na vivência, na experiência de consultório, como também nos comentários que eu posso ver em vídeos aleatórios sobre os assuntos que eu pretendo falar. Então, por exemplo, eu quero falar sobre depressão. Tá vindo casos para mim de pessoas depressivas para eu atender. O que mais que estão falando sobre isso no mundo lá fora? Eu posso ir para o YouTube, pegar o tema depressão e ver todos os vídeos que aparecem com muitas visualizações. Vídeos com mais de 1 milhão de visualizações de preferência, tá, gente? E aí você vai abaixo do vídeo e olha os comentários que as pessoas deixam. Gente, isso aqui é uma fonte de pesquisa que vale ouro, tá? Essa dica aqui já é uma dica que vale ouro. Inclusive, isso aqui que eu tô passando para você hoje é um material que eu só compartilho com os meus alunos. Isso aqui as pessoas pagam para ter acesso e hoje eu estou entregando para você de maneira gratuita. Considere o valor desse material que eu estou te entregando, tá? Porque isso aqui faz muito tempo que eu não falo abertamente, publicamente nas minhas redes sociais. Eu só comento e faço esse tipo de coisa com os meus alunos do Top Terapeuta, do Terapeuta do Zero. E aqui eu estou compartilhando meu ouro, tá? Então, considere o valor que você está ganhando desse material. Pegue isso e aplique. E continue conectado comigo. Me siga, compartilhe esse material com outros terapeutas que precisam ter acesso. A forma de a gente trocar, né, de você devolver o que eu estou te entregando é compartilhe esse vídeo com outros terapeutas. Te peço isso. E me siga para você ter acesso a mais conteúdos preciosos que eu vou compartilhar nas minhas redes daqui para frente, tá? Faz um esboço, anote as ideias dos assuntos, anote as perguntas, os comentários que são relevantes, né, que você pode usar como estratégia de conteúdo, e a partir disso é que você vai começar a criar uma estrutura de conteúdo, tá? Agora eu vou compartilhar aqui com você, na minha tela, para te mostrar o que normalmente eu faço depois de pesquisar, tá? E aí depois a gente vai, na verdade eu acho que antes disso, eu vou te mostrar, deixa eu só abrir aqui, eu vou entrar no YouTube aqui para mostrar para você como que eu faço essa pesquisa que eu comentei, tá? Então eu vou compartilhar. Acho que dá para ver o meu YouTube aqui, né? Bom, por exemplo, comentei antes sobre depressão, tá? Deixa eu botar o meu videozinho aqui pro canto. Se eu colocar simplesmente aqui, na parte do pesquisar do YouTube, a palavra depressão, ó, o que que ela já vai me mostrar aqui? Depressão tem cura,
sintomas e sinais, depressão pós-parto, depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade é interessante. Vou clicar aqui. Quando eu clico no depressão e ansiedade, aparece um monte de vídeos para mim de outras pessoas falando sobre isso, tá? Aí você desce um pouco. Depressão existe, existe cura sim. Eu posso clicar aqui, ó, esse cara que tem um canal que chama Saúde da Mente, fala sobre esse tema. Então eu posso dar uma olhadinha nos vídeos que ele tem, posso abrir um vídeo dele e olhar o que que ele fala a respeito do assunto. Agora a gente vê muito mais os shorts em primeiro lugar e depois os vídeos, né? Mas eu prefiro olhar os vídeos mais longos para ver que tipo de comentário temos, né? Ó, esse aqui tem pouca visualização ainda, que é mais recente, quer dizer, nem é tanto, é 4 anos, mas tem pouca visualização, eu não consideraria. Esse de 90 mil também não. Mas eu posso pegar os primeiros lá de cima, se eu não me engano. Ó, esse aqui do Drauzio Varela tem 996 mil visualizações. Se eu clicar aqui, eu posso olhar o vídeo dele para ter uma noção do que ele fala, sim, tá? Mas o que mais me interessa aqui é olhar comentários. Ó, infelizmente a depressão só é vista como doença quando a pessoa se mata. Enquanto ela está sofrendo, é só frescura e ingratidão. Opa! O que que eu posso pegar disso aqui e usar como um conteúdo para eu postar? Eu posso pegar a ideia do que essa pessoa comentou aqui e fazer um vídeo, por exemplo, um Reels, né, de 1 minuto e 30, falando: depressão é frescura ou é uma doença? E aí eu posso falar a respeito do assunto. Ai, Kátia, eu não sei muito sobre depressão. Tudo bem, você vai pegar assuntos que você tem familiaridade. Eu só tô dando o exemplo da depressão, tá, gente? Se para você é difícil falar de depressão agora, não tem muita experiência, não atendeu caso de depressão, tá tudo bem. Não fale de depressão, fale de outras coisas. Mas eu tô usando como um exemplo, tá? Ó, sinto saudade de me sentir viva novamente. Sou apenas um corpo vivo com uma alma morta. Gente, isso aqui é um conteúdo top. Seu corpo parece que tá vivo, mas sua alma parece que morreu? É um tema para eu falar, entende? Olha quanta coisa legal eu consigo pegar dos comentários de um vídeo, que eu só abri um vídeo aqui, eu nem abri os outros que tá, inclusive tem aqui vários relacionados, ó. Eu poderia abrir e fazer a mesma coisa. Ó, quem nunca teve não tem ideia. Se você nunca teve depressão, você não tem ideia do que é. Outro tema para um vídeo. Kátia, como que eu falo sobre depressão? Me interesso em falar sobre esse assunto. Faz pesquisa, pega esses temas que você pegou, ideias aqui, anote, pesquise sobre o assunto, interaja não, entenda melhor, né, para poder interagir sobre o assunto, entende? E ó, tem muito comentário. Eu nem vou passar tudo aqui para a gente não se alongar tanto, mas eu acho que já deu para pegar a ideia do que eu geralmente faço. Ó, são 3 mil comentários. Só esse vídeo do Drauzio Varela aqui já me daria muita ideia de conteúdo, né? Mas, Kátia, eu não sei como ter essa ideia. Pegue o que você achou interessante e use uma outra ferramenta aqui que chama Chat GPT, gente. E coloque as ideias aqui. Peça para o Chat GPT te ajudar a organizar melhor as ideias, criar os roteiros para você. Claro, é importante ter prompts que façam o Chat GPT te ajudar. E sim, é importante você fazer pesquisa fora do Chat GPT para ver se as informações, principalmente estatísticas ou coisas relacionadas a isso, são verdade, tá? Porque às vezes o Chat GPT não é tão verdadeiro nas informações. Então é preciso que você pesquise fora também para validar, tá? Mas você pode pegar algumas dessas ideias que eu coloquei aqui, por exemplo, jogar aqui para o Chat GPT. Aí a gente pode, inclusive, fazer um outro encontro só falando disso, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui envolvida só nesse tema, nessa ideia. Mas eu posso elaborar um outro conteúdo falando disso. Inclusive, coloca nos comentários se você gostaria de ter uma ideia de como usar o Chat GPT para criar conteúdo, que aí eu posso fazer algo bem específico só falando disso, tá? Voltando aqui para o YouTube, a gente pode continuar, por exemplo, falando só sobre ansiedade. Daqui a pouco, depressão é uma coisa que a galera vai achar um pouco mais difícil, quem não tem tanta experiência vai ficar com receio de falar e falar coisa errada. Vamos pegar só ansiedade. Ó, já puxou aqui, a raiz que ninguém fala, provavelmente vai me levar para algum vídeo. Ansiedade fazer tudo ao mesmo tempo, como lidar? Eu acho que até fui eu que fiz um vídeo falando disso e ele puxou aqui, tá? Se eu não me engano, vamos ver se ele vai puxar um vídeo meu aqui ou não. Mas ó, já temos um aqui que a gente pode pegar. Se a gente entrar nos shorts, vamos ver como é que tá essa questão
Não, aqui não, a gente não consegue. Mas a gente pode, ó, aqui temos os comentários. Vamos ver os comentários a respeito disso. Na última crise, parei e virei para mim mesma. Eu vou me acalmar, isso vai passar e passou. Ó, aqui eu posso pegar, por exemplo, né? A ansiedade é inofensiva, gente. Vocês também vão conseguir. Como se libertar da ansiedade ou como sair de uma crise de ansiedade. Eu posso jogar lá no chat GPT essa ideia e pedir para ele me ajudar a montar um roteiro de um vídeo pro Reels. E ele vai te botar ali passo a passo como você pode falar sobre o assunto. Tá? Então, aqui é uma ideia de como eu faço a pesquisa para me organizar e para anotar todas as ideias. Aí eu anoto tudo. É chuva de conteúdo, gente. Chuva de ideias, tá? Sem julgamento. Só bota as ideias no papel. Bota as ideias no papel. Bota as ideias no papel. Tá pronto, tá ok. Agora eu sigo aqui, né? Deixa eu voltar aqui pro meu Canva para eu mostrar para vocês como que a gente segue aqui na ideia, né? Ó, aí, ok, já peguei algumas ideias de conteúdo que eu posso falar, né? Então, por exemplo, vamos ao tema ansiedade. Depois que eu tenho ideia, né, de qual conteúdo eu vou falar, o que eu vou fazer, eu vou então buscar mais informações sobre ansiedade, vou pesquisar mais sobre ansiedade dentro da rede social, vou ver os comentários, como eu falei, né? Quais dados eu posso coletar sobre o assunto? Aí eu posso ir para o chat GPT ou ir para o Google e perguntar sobre índices de ansiedade, como é que está o índice de ansiedade no Brasil, como é que está o índice de ansiedade no mundo, como é que está a questão do uso de remédios para ansiedade, para eu usar como dado, como estatística mesmo durante o meu vídeo ou durante o meu conteúdo, né? Pesquisa no YouTube, então, já falei. A gente pode pesquisar em livros, no Google, para ter mais informação, para a gente se cercar de informação e saber o que a gente está falando. E aí eu vou pensar como eu vou fazer. Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer carrossel, eu vou fazer stories, eu vou fazer tudo. Aí eu vou criar um plano, né? Para eu saber como que eu vou estruturar cada uma dessas coisas. E aí eu sempre indico, faz de 7 a 15 dias de sequência de conteúdo sobre o tema. Ansiedade, por exemplo, é um tema super vasto. Depressão também. Tem muita coisa para falar. Dá para fazer conteúdo para 15 dias. Mas, eu quero fazer só para 7. Beleza, faz para 7, né? Planeje um tempo do seu dia ou organize um dia inteiro, ou uma manhã ou uma tarde, para programar suas postagens. Como é que eu faço? Eu geralmente faço stories todo dia e vou organizando diariamente um tempo na minha agenda para postar, porque para mim funciona melhor. Tem pessoas que preferem tirar um dia e já deixar organizado 7 conteúdos para semana. Tanto faz, você vai ter que encontrar o melhor jeito para você, tá? Mas o mais importante é comprometa-se com um dia, um horário e cumpra isso para criar hábito, tá, gente? Se você fizer um pouco todo dia, talvez esse hábito diário te ajude mais, que é o que aconteceu comigo, tá? Eu não tenho tempo na minha agenda hoje para ficar uma manhã inteira pensando em conteúdo. Então, o que eu faço é, eu tiro uma hora e meia, às vezes 2 horas num dia para anotar todas as minhas ideias e depois eu todos os dias tiro 1 hora para fazer as postagens, meia horinha, 40 minutos, porque depois com o tempo e com o hábito fica fácil de fazer, não é difícil, tá? A gente que acha que é um bicho de 7 cabeças quando tá começando, mas não é. Aí eu peguei algo sobre esse momento, tema final de ano. Como é que eu posso fazer conteúdo sobre o final do ano? Percebendo que as pessoas comentam sobre essa época, pesquisando sobre estresse, insônia, fracasso, mudança de vida, medo do futuro, por exemplo, que são temas que são mais voltados para esse momento. Que é aquela coisa, eu quero mudar minha vida, mas eu não sei por onde eu começo. Eu tô com medo do que pode acontecer o ano que vem, não sei o que eu faço. E aí eu vou pesquisar sobre isso, igual eu mostrei para vocês a ansiedade e a depressão lá no YouTube. Por exemplo, se eu for aqui no YouTube e colocar mudança de vida. O que que aparece? Mudança de vida hoje, filme, né, que tem relacionado, mudança de vida financeira. Aqui as outras coisas não, ó, pregação não, bispa Cleo não, não. Mas eu vou mudança de vida hoje. O que que aparece de vídeo de material aqui para mim? Vou tentar achar vídeos que sejam mais visualizados, tá?
Se não tiver, eu vou tentar outras ideias, outros temas. Mas se tiver algum aqui que tiver bastante visualização, ó, esse aqui já tem mais, 132 mil visualizações. Eu posso tentar entrar aqui e olhar o que que eu acho de comentário, tá? Ah, Kátia, não tem nada, não, esse tema, esse tema aqui, na verdade, ele não tá muito bom, não. Até foi bom ter mostrado isso aqui para vocês, porque não tá muito legal, não, tá? Eu sempre pego acima de 500 mil visualizações no mínimo. Ó, aqui já dá para ver alguma coisa. Mas como é um vídeo meio motivacional, não sei se vai ter muito comentário relevante. Mas aqui, ó, mude sua mentalidade e sua vida vai mudar. Opa, 387 mil. Como eu não tô achando vídeos muito visualizados, eu posso tentar olhar esse aqui para ver o que tem de comentário, né? Ó, vocês já leram Mente que Atrai Fortuna, escrito por Guilherme Esteves? Não tem muito a ver. Tenho vários livros do Napoleão, Pense e Enriqueça, tenho 54 anos, fiz uma sociedade errada que fracassou, preciso recomeçar, me sinto... Opa! Aqui tem umas coisas interessantes. Preciso recomeçar. Errei e fracassei. Por onde recomeço? É um conteúdo que eu posso usar como referência. Vou aqui no chat GPT, anoto essa ideia e peço para ele me ajudar a criar um conteúdo. Ok? Tá? Aí eu posso também olhar aqui vários e vários comentários. Aqui temos 410 comentários, né? Eu posso dar uma olhada para ver se alguma coisa me inspira. Senão, eu vou tentar outra ideia. Posso vir só no mudança de vida e ver o que acontece. De repente vai ter, ó, aqui já tem vídeos com mais visualização. Esse aqui já tem 1.200.000, ó. Então, o mudança de vida hoje não foi tão bom, mas o mudança de vida já tá melhor. Temos mais de 4 mil comentários. Posso dar uma olhada aqui para ver. Geralmente, esses mais longos são os que a gente consegue ter mais ideias de conteúdos, tá? Então, só para a gente ter outra noção, né, outra ideia aqui de como que a gente faz. Mesma coisa que eu comentei antes. Faz as pesquisas, anota as ideias, começa a criar a sua estrutura de conteúdo, que eu chamo de conteúdo guarda-chuva, né? Que é isso aqui, ó. Pega o tema ansiedade. Quais são as coisas que eu acho sobre o assunto? Quais são os sintomas, por exemplo, de ansiedade? Inclusive, esse tema, sintomas da ansiedade, você vai achar bastante vídeo falando sobre isso. Aí, nós vamos poder fazer alguns outros conteúdos, algumas ramificações sobre sintoma. Quem tem ansiedade geralmente sente irritabilidade, sente medo, sente inquietação. De cada um desses temas, eu posso ainda ramificar mais ainda. Do medo, eu posso falar sobre medo de perder, medo de morrer, medo de falar em público. E tudo isso eu vou fazendo pesquisa, eu vou olhando outros vídeos, eu vou indo para o chat GPT, vou pegando ideias, entende? E vou usando isso como referência para criar os meus conteúdos. Outra ideia sobre mudança de vida, sintomas do medo de mudar. Quando a pessoa está com medo de mudar, ela pode ter ansiedade, ela pode ter dúvida, ela pode ter frustração, por exemplo. Tem medo de mudar e medo de se frustrar. Tem dúvida sobre o que fazer e sente ansiedade porque quer mudar, mas não muda rápido, né? Então, gente, tá entendendo que a produção de conteúdo se torna infinita quando a gente faz isso? Não tem mais problema para conteúdo, ainda mais hoje em dia que nós temos chat GPT. Você pode pegar todas essas ideias e pedir para ele te ajudar a lapidar, a criar os roteiros. É incrível. E é assim que eu faço há muito tempo. Quem é meu aluno sabe, porque eu normalmente falo sobre isso, né? E quem não está fazendo talvez esqueceu. Quem é meu aluno talvez tenha esquecido. Agora nós vamos para uma ideia de programação de postagens, tá? O que eu indico para você? Ó, mais mastigado que isso, impossível. Por isso que eu falei que isso aqui é conteúdo que vale uma boa grana, tá? E que as pessoas pagam para ter acesso, os meus alunos. E você está aqui recebendo isso gratuitamente. Então, perceba o valor disso. 7 dias de conteúdo. O que eu posso fazer, Kátia? Na segunda-feira, você pode fazer um carrossel sobre um dos temas que você pensou, que depois a gente vai fazer um na prática aqui. Eu vou te mostrar como é que a gente pode fazer dentro do Canva, tá? Vamos montar uma ideia passo a passo aqui. E aí, a partir do carrossel, você vai postar naquele dia só o carrossel, com, sei lá, 4, 5, 10 slides. A gente pode postar até 20 slidezinhos, né? Que é aquele que a gente vai passando o dedinho e vai vendo um por um. No Stories, você pode fazer algo falando sobre uma dica, uma sacada que engaje para uma caixinha de perguntas.
E o que que eu uso muito que funciona para mim, tá? Eu sempre faço uma postagem anterior, né? Falo sobre alguma coisa e depois eu coloco uma outra imagem lá e abro a caixinha de perguntas, mas com a seguinte proposta: se a gente pudesse tomar um café juntos, o que você me perguntaria hoje? Também procuro compartilhar coisas do meu bastidor, procuro mostrar a caminhada com os cachorros, a minha corrida com a Madonna, com a cachorrinha que a gente tem, o meu momento de tomar café, o meu momento aqui de preparação dos meus atendimentos, academia. Só que tudo eu procuro trazer para uma reflexão, para uma proposta que faça a pessoa se conectar comigo, com a minha mensagem, com o meu estilo de vida. Por que que eu mostro o meu estilo de vida e coisas que eu acho relevantes sobre o meu bastidor do dia a dia? Porque as pessoas só vão marcar um atendimento com o terapeuta se eles conhecerem esse terapeuta. Se eu não sei quem você é, o que você faz, como é a sua rotina, como é seu estilo de vida, eu nunca vou querer agendar uma consulta com o terapeuta. Desculpa, gente, mas ninguém vai consultar com você se você nunca aparece, se você não mostra o seu bastidor, se as pessoas não veem que você tem autoridade sobre o assunto, estilo de vida, qualidade de vida, desenvolvimento pessoal. Se eu não vivo a terapia na minha vida, eu não vou conseguir vender a minha imagem como terapeuta e quem eu sou. Entende? Então, é importante você, sim, mostrar o seu bastidor, tá? Terça-feira, eu posso fazer um Reels pro feed. O feed é o que a gente posta no nosso perfil, né? Quando a gente clica naquele maisinho lá e faz uma publicação no nosso perfil. E o Stories é aquele círculozinho lá onde tem a nossa foto, que a gente clica ali e faz um Stories, tá? Kátia, eu não sei fazer nada no Instagram. Pega uma manhã, pega uma tarde, vai pro YouTube e pesquisa, busca sobre tutoriais de como usar o Instagram. Você vai achar um monte de gente te ensinando sobre Instagram. Se você tem muita dificuldade de usar o Instagram, coloca aqui nos comentários. Tenho dificuldade, para eu saber também. Se você tem muita dificuldade, pouca dificuldade. A maioria das pessoas hoje em dia comenta que a dificuldade não é sobre postar, é sobre saber o que postar. Mas daí você pode comentar aqui: tenho dificuldade, que eu quero te conhecer e quero saber se você tem muita dificuldade ou não, que a gente pode pensar em outros formatos para te ajudar em relação a isso. Tá bom? Então, na terça-feira eu posso gravar um Reels, gravar um vídeo, ao invés de postar um carrossel, eu vou gravar um vídeo falando sobre o tema que eu pesquisei lá, que eu mostrei antes para você. E aí você pode fazer um stories com alguma inspiração, alguma prática que você faz ou que você indica para os seus clientes. Mostre seu bastidor, lembre-se de compartilhar algo do seu dia a dia para gerar essa conexão, como eu falei antes. Na quarta-feira, storytelling. O que é um storytelling? Eu normalmente publico uma foto contextual, que eu já vou mostrar tudo isso no meu perfil para vocês, tá? E eu conto uma história sobre aquilo. Ou eu coloco algumas fotos minhas que tenham relevância e compartilho algo a respeito dessas fotos, tá? No Stories eu posso fazer a mesma coisa. O mesmo storytelling que eu publiquei na quarta-feira no meu feed, ao invés de eu fazer um carrossel, eu vou postar várias fotos minhas com alguma história relevante. Eu posso pegar as mesmas fotos e postar no meu Stories, mostrando um antes e depois, falando sobre uma mudança de vida, alguma coisa que eu compartilhei no meu storytelling, tá? Na quinta-feira, eu posso postar um infográfico, um tutorial, alguma coisa mais passo a passo, 3 dicas para isso, passo a passo para aquilo, ok? E no Stories eu também posso novamente colocar uma caixinha de perguntas. O que você mais deseja hoje? Qual é o seu objetivo de vida nesse momento? As pessoas vão publicar, às vezes não. Então é sempre importante a gente engajar antes, tá? Só jogar a caixinha de perguntas geralmente não vai dar muito resultado. Então, daqui a pouco, aquilo que você postou no seu feed, como é que você pode adaptar para postar no seu Stories também, de um jeito que a pessoa consiga compartilhar alguma coisa a partir das suas postagens, tá? Na sexta-feira, eu faço outro carrossel. No Stories eu coloco de novo alguma dica, alguma sacada, eu posso colocar de novo a caixinha de perguntas, verdade ou mentira, fazer uma suposição sobre terapia, sabe? Tipo, terapia funciona, o que que você acha? Verdade ou mentira, né? Aí a pessoa pode colocar lá o que ela acha e você vai responder aquilo que a pessoa trouxe, né?
conforme for respondendo, coloque enquetes no meio, faz alguma interação para que as pessoas possam interagir muito mais nos seus stories, né? No sábado, faça outro Reels, faça uma sequência com dicas de algum livro, poste alguma foto de um livro como indicação. Como é sábado, às vezes a gente gosta de olhar um filminho, uma série, né? Até que tem que arrumar. Às vezes a gente gosta de olhar uma série, um filminho, né? Então você pode indicar algum filme, alguma série que tenha a ver com autoconhecimento, com reflexões que você gosta, que você fez ou que você indica, né? E aí você pode publicar. Sábado é aquele dia mais morno, assim, é aquele dia que às vezes a pessoa tá mais. Ou ela tá trabalhando, mas tá numa vibe mais de descanso, né? Já tá mais leve, ou ela tá realmente descansando. Então depende da região também que a gente atua, se atua no presencial, e aí no online a gente não tem como saber. Mas é um dia que geralmente a pegada é mais final de semana, mais descanso, né? Então, acho que fica legal indicar um livro, ou indicar um filme, ou indicar uma série para as pessoas no seu stories. Domingo, você pode fazer algum movimento com alguma frase de impacto. Esses dias eu fiz e achei interessante. Eu fiz um review da semana no meu feed e fiz a mesma coisa no meu stories e deu bom, né? Que aí eu publiquei sacadas da semana, compartilhei meus objetivos com a semana que ia começar e deu muito bom, sabe? Foi bem interessante. Então fica essa dica para domingo, né? Inclusive eu vejo que quem faz isso muito é o Joel J. Eu acho que no domingo ou na segunda ele publica um review da semana anterior. E foi ele que me inspirou a fazer isso. E deu bom, foi bem legal, né? Quais são as variações de postagens? Carrossel, Reels, Storytelling, infográfico ou tutorial, que seria uma ideia de passo a passo, 3 dicas, 5 insights, 5 sinais, que aí você pode variar, e frase de impacto. No Stories, caixinha de perguntas, dicas, passo a passo, indicação de práticas, leitura de livros, indicação de filmes, bastidores, tudo isso como orientação para você poder usar, né, na sua rede social e começar a fazer sua produção de conteúdo. Agora eu vou abrir meu Instagram aqui para mostrar tudo isso na prática para vocês, tá? Deixa eu só atualizar aqui antes de eu compartilhar minha tela. Que aí eu vou mostrar como que a gente tem feito, o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, tá? Claro, a gente tá testando coisas novas, coisas diferentes, tá sempre testando alguma coisa, então vai ser interessante, porque aí eu consigo compartilhar com vocês o que que a gente tem testado, que tem dado certo por aqui ultimamente. Porque rede social é uma coisa que não é estática, gente. Não fica igual sempre, tá? Tá sempre mudando, tá sempre diferente. Então a gente precisa estar sempre ligado, a gente precisa estar conectado, porque senão quando vê, foi, né? Bom, diante daquilo que eu te falei anteriormente, lá no início do nosso encontro, né, aqui do nosso vídeo. Aqui é a nossa foto de perfil que eu comentei, tá? Esse círculo aqui é onde você coloca a sua foto de perfil. Você pode entrar aqui em editar perfil e fazer essas edições todas por aqui. Hoje, por exemplo, o que que eu tenho no meu Stories? Como a gente tá numa semana que a gente está fazendo uma oferta do Terapeuta do Zero, da minha formação para iniciantes, então eu tinha publicado uma chamada e alguns depoimentos, né? Aí depois eu tenho que dar continuidade. Hoje de manhã, o que que eu publiquei? Ó, uma foto da minha caminhada com os cachorros e uma frase de impacto. Depois, na academia, também com uma reflexão. E aí, posteriormente, eu vou fazer outras reflexões, vou fazer outras postagens nessa linha de fazer a pessoa parar, pensar, refletir, né? E também fazer algumas conexões para oferecer algo para ela. Hoje eu não postei caixinha de pergunta, não postei outras dinâmicas, mas o que tá ali é isso, né? Não deu tempo de fazer mais coisa, mas depois eu vou colocar alguma coisa do Terapeuta do Zero por conta da oferta da semana, né? Aqui você vai ver que tem os seus dados, né? Quantos posts publicados, olha aqui, ó. Para a gente ter relevância para falar, a gente tem que publicar. Então, tem mais de 2.200 posts no meu Instagram hoje. Temos mais de 48 mil seguidores. Aqui são os que eu sigo. Aqui tá a minha bio. Isso aqui é a tal da bio que a gente fala, tá? Que tem um pouquinho da minha autoridade, ou seja, terapeuta há mais de 20 anos, mais de 4 mil alunos transformados. Isso aqui geralmente eu não mudo, tá? Mas às vezes, se é preciso, eu mudo. E aí, o que que eu coloquei como continuidade?
Condição especial Black Friday, formação para terapeutas iniciantes. Saiba mais. Aí aqui está um link que vai levar para uma página onde tem as informações do terapeuta do zero. No seu caso, você vai criar a sua bio aqui de maneira que você vai falar sobre a sua transformação, como que o seu trabalho resolve alguma dor dos seus clientes, né? Por exemplo, oriento você para que diminua a ansiedade e comece a ter mais calma mental. Oriento pessoas, guio pessoas. Eu não gosto de usar a palavra ajudar, tá? Porque a palavra ajudar me dá um tom de que eu faço de maneira gratuita. O ajudar vincula muito a doação. E terapeuta não é para ser doador, terapeuta é para ser profissional. Ainda mais quem está aqui me acompanhando, né? Eu nunca vou ficar estimulando vocês a ficarem fazendo trabalho gratuito sem uma estratégia. Então, eu não gosto muito da palavra ajudar. Eu gosto das palavras guio, oriento, conduzo. Conduzo você, acho bem legal. Conduzo você para que possa eliminar. Eliminar também é uma palavra muito forte, porque eu não sei se eu consigo eliminar a ansiedade de alguém. Embora a gente às vezes use isso em algum vídeo, alguma chamada, alguma coisa, eu procuro evitar ao máximo, né? Palavras muito fortes, assim, eu tenho um pouco de cautela em usar, né? Quando eu vejo que aquilo ali não vai ir para um caminho muito manipulador, ok, tá? Mas eu procuro a diminuir, nesse caso, né? Eu conduzo você para que diminua a ansiedade e volte a ter calma mental, volte a ter mais leveza, né? Enfim, aí eu posso jogar, posso ir lá para o chat GPT, pedir para ele me ajudar a refinar a frase, a melhorar a ideia. Fala que é para bio lá no chat GPT, que ele vai te ajudar a fazer algo mais curto, mais condensado, né? E essa é uma ideia. Ah, eu quero trabalhar agora com essa coisa de final de ano. Conduzo você a reduzir o estresse de final de ano para ter mais leveza e tranquilidade, para ter mais realização, né? Conduzo você a, a reduzir a frustração ou a acabar com a frustração, porque isso é possível, acabar com a frustração é bem possível, e se realizar como profissional, por exemplo. Né? Então são ideias que eu estou jogando aqui, claro, tem que parar, tem que pensar. Eu estou pensando em muita coisa ao mesmo tempo, estou com várias telas abertas aqui, então fica difícil a gente moldar algo bem legal. Mas aí, a partir dessas ideias, você pode ir lá para o chat GPT ou escrever várias ideias e ver qual que fica melhor para lapidar e deixar uma bio bem legal. E aqui no link, você vai botar o seu contato de WhatsApp. Por favor, não coloque trocentos links num lugar só. O pessoal gosta de usar, como é o nome daquilo? Byte.ly, eu acho, né? Não, esqueci o nome daquele negócio que abre uma tela com um monte de link. As pessoas se confundem com isso. Tem que ser fácil a pessoa clicar num link e chamar você no seu WhatsApp. Porque você é um terapeuta e tem que ser fácil falar com você, não tem que ser difícil. Aí leva para um lugar que leva para outro que a minha estratégia hoje é uma, então eu estou levando para o terapeuta do zero. Mas se eu estou oferecendo os meus atendimentos, o nosso contato de WhatsApp está simples aqui, claro para a pessoa clicar, tá? Dentro do seu WhatsApp você consegue pegar o seu link para a pessoa ter contato direto com você. Bem fácil de achar lá nas configurações, tá? O seu link de WhatsApp. Se não sabe como fazer isso, vai lá para o YouTube, coloca, quero achar o link de WhatsApp, que você vai achar tutoriais te mostrando como faz isso, tá bom? Ou no chat GPT também, ele vai te ajudar passo a passo. Aqui são os destaques que eu falei, tá? Eu tenho vários, porque tem outras coisas além das que eu propus, mas é importantíssimo que você tenha 3 pelo menos. Quem eu sou, ou seja, um destaque mostrando quem você é, a sua terapia ou como funciona, e depoimentos. Aí outros são agregados. Se você quer botar outras coisas, tudo bem. Aqui eu botei um comece por aqui, que é um quem eu sou, depois você pode vir aqui olhar, né? O funciona é depoimento e terapia é como funciona o meu trabalho. Como aqui a gente não consegue colocar coisas muito extensas, porque é bem pequenininho o espaço para escrever, então a gente tem que pensar em frases bem curtas, tá? E aí você pode ver, ó, aqui tem só depoimento de cliente, tanto de terapeuta quanto de cliente de terapia, né? Que eu coloquei, tem bastante coisa. Aqui é quem é Katia Bazan, né? Como funciona não, em quem eu sou. O como funciona tá antes aqui, né? Que a gente tinha visto aqui, que é o terapia, na verdade. Esse aqui. Aqui fala sobre o meu trabalho.
que eu fiz? Eu saí de uma sessão de terapia, peguei o celular e gravei. No celular, tá, gente? O outro do Quem Eu Sou tem edição porque eu tenho equipe, né? Aí a equipe editou, até um vídeo um pouquinho mais antigo, não é tão recente, mas que continua sendo atual, porque é quem eu sou, né? Mas como eu tenho editor de vídeo, aí o editor fez. Se você não tem, faça só falando na câmera que vai ficar bom também, tá? Ó, aqui a gente tá testando as thumbzinhas do vídeo, que é essa capa do vídeo, a gente tá testando o formato, a gente tá testando várias coisas. Fizemos aqui uh, esse carrossel, inspirou a fazer esse conteúdo de hoje, inclusive, porque a gente deu uma ideia de coisas sobre postagem no Instagram e no final a gente colocou uma chamada que é: gostaria de ter uma linha editorial semanal para o seu perfil, comente quero. Aí muita gente colocou eu quero, eu quero, eu quero. Aí eu tô gravando esse conteúdo justamente por causa desse post. Então aqui tá uma dica bem legal. No final você pode pedir se as pessoas querem alguma coisa e depois você pode publicar essa coisa caso as pessoas comentem que querem, né? Aqui é um Reels meu falando sobre o segredo para ter cliente de terapia. Tudo mais simples, tá, gente? Eu no celular, segurando o celular, gravando, são os conteúdos que mais funcionam. Os mais bonitinhos, mais estáticos são os que menos funcionam. Esse aqui foi um dos que menos funcionou. Esse aqui também foi um dos que menos funcionou, que a gente achou que ia dar bom e não deu. Mas aquele que eu tô caminhando, aquele que eu tô falando de maneira informal, a câmera mexendo um pouquinho, claro, não é tremendo, mas tipo, tô caminhando, tô falando. Ou seja, é um vídeo que tem movimento. E aí geralmente funciona legal, tá? Aqui são lives que eu fiz. Esse aqui foi um que foi legal até, que aí eu uso a vela como uma metáfora. Funcionou, foi bom, mas nem se compara com aquele ali que a gente estava vendo antes, que é um meu caminhando, né? Então, o que que a gente nota? Esse aqui foi um que deu bom também por causa da planta, mas porque tem movimento. Aí meu marido gravou, e aí eu tô caminhando depois, eu mostro a planta, tá na rua, ambiente que quebra padrão, sabe? Então, essas coisas todas eu testo. Essa aqui foi um que eu fiz que eu falei sobre a semana, ó. Hoje é o dia de agradecer pela semana que passou, foi uma semana cheia de movimento, teve isso, né? E aí eu fiz um carrossel só de fotos da minha rotina semanal, de coisas da minha rotina que eu achei que eram importantes compartilhar, né? E aqui tá o storytellingzinho do que eu fiz, que é contando uma história, né? Esse aqui é uma ideia de storytelling. Uma foto minha de criança, no dia da criança, contando algo a respeito, né? Sempre fui uma aluna, assim, 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 tá, tá, tá. O storytelling, ele conta uma história e, ao mesmo tempo, ele traz uma lição pra gente, né? Ele pode trazer uma lição. Então, aqui a gente estava testando outro formato que não estava tão bom. Tem uns que foram patrocinados, então nem dá para considerar, né? Ó, aqui é um tipo de carrossel que não funciona muito bem. Ele tá muito bonitinho, ele tá clean, ele tá legal, mas não funcionou muito bem. Já aquele outro da divulgação ali, funcionou melhor, esse aqui. Claro que o tema também é bem atrativo, né? Eu, particularmente, quando eu faço, né, eu normalmente faço um pouco mais clean, mas ele não fica tão chamativo como tá esse aqui. Não conectou tanto, né? Essa coisa, às vezes, muito, muito, muito certinha, nem é o que engaja tanto as pessoas. Então, a gente tem que achar esse meio termo. Claro, não fazer de maneira desleixada, não pode ser muito colorido, muito cheio de coisa. Tem que ser mais clean, sim, mas às vezes você quer fazer tão bonitinho, tão ajeitadinho, tão... E não funciona. Esse aqui também tá lindo, o post. Mas, tipo, foi mais ou menos. Foi um pouco melhor, porque esse aqui é um exemplo do antes e depois, ó. De como foi a Kátia no início, de como foi a Kátia depois, a minha evolução, o meu crescimento, né? Esse tipo de coisa sempre funciona. Então, tem alguns comentários e tal, mas não tanto quanto o outro. Porque eu também não pedi para as pessoas comentarem como a gente pediu no outro post, né? Então, assim, aqui era o dia do escritor. Então, aqui também foi um storyzinho, um storytellingzinho,
com uma foto minha com o meu livro, num podcast que eu tava, ou seja, imagem contextual com uma história sobre o Dia do Escritor, entende? Então, essas são ideias de postagens que a gente faz, que a gente tem feito, a gente tem testado coisas diferentes para justamente poder dar mais orientações para os nossos alunos e poder trazer mais ideias do que fazer, né? E aí, um momento aí, você pode pegar o meu perfil e dar uma olhada geral. Agora que você já sabe alguns pormenores, aí você consegue chegar aqui e dar uma olhadinha em como fazer, que ideias você pode pegar dos meus materiais, dos meus posts para usar para os seus posts, tá? E é isso, gente. Fiz aqui um videozão, né, com mais orientações que geralmente eu dou, justamente para dar um overview de tudo aqui para você ter alguma ideia, alguma orientação de como começar suas postagens, né, e tudo que dá para fazer, como fazer, e aí você vai adaptando, vai pensando, vai alinhando, mas o mais importante pegue 2, 3 dicas daquilo que eu falei aqui e comece. Só isso que eu te peço. Lembra? A nossa troca aqui você está ganhando conteúdo de valor que eu só compartilho com os meus alunos. Minimamente, faça algo a respeito do que você aprendeu aqui e compartilhe com alguém esse vídeo, para que outras pessoas possam ter acesso, outros terapeutas possam ter acesso a tudo isso. E aí, com isso, a gente também pode ajudar outros terapeutas que precisam desse incentivo, né? E continue me acompanhando, curta, compartilhe, como eu disse, me acompanhe seguindo por aqui, seguindo no Instagram também, para você saber de outros vídeos, de outros conteúdos que a gente faz, falando para que o terapeuta tenha mais resultado, para que ele consiga construir sua carreira de sucesso e para que a gente possa incentivar você a seguir, né? Porque tem muito mais terapeuta querendo desistir do que tendo persistência nessa caminhada. Não é uma caminhada fácil, eu sei que não, tem os seus desafios, mas eu já estou há 20 anos nessa área e eu sei que eu posso te guiar, né? Posso ser sua mentora nesse processo. Então, me siga, continue acompanhando e a gente se vê nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos que tiver por aqui, para que possamos dar esse impulso na carreira do terapeuta e para que ele possa viver da sua missão, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.